Trump ameaça dobrar tarifas e cortar acesso do Brasil a sistema de GPS. Corpo de cantora Preta Gil, que morreu nos Estados Unidos, deve chegar ao Brasil ainda esta semana. Imigração. Autoridades alertam que infrações antigas podem impedir naturalização e barrar a entrada no país. Prisões e deportações enfrentam rejeição crescente entre eleitores nos Estados Unidos. E mensagens racistas contra latinos acendem alerta sobre crimes de ódio em Chicago. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. Ter um green card não é garantia de cidadania. Pouca gente sabe, mas quem conseguiu a residência permanente pode ser impedido de se naturalizar no futuro. Pois é, olha, a legislação dos Estados Unidos não permite imigrantes virarem cidadãos com histórico de delitos ou crimes. É o caso de Chris Landry, residente permanente nos Estados Unidos desde 1981. Mesmo portando um green card válido há mais de 40 anos, ele foi barrado ao tentar entrar nos Estados Unidos quando voltava do Canadá. O motivo? Ele tem 2 condenações antigas: posse de maconha e dirigir com a carteira suspensa. Esses delitos foram considerados leves no passado e Chris conseguiu o green card dele. Mas agora, o caso desse canadense é o mais recente exemplo de pessoas que possuem residência permanência antiga e que estão na mira do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, por causa de passado comprometedor, que pode envolver, por exemplo, violação de regras, participação de manifestações proibidas, críticas ao governo e até mesmo infrações antigas. Um portador de green card que comete crimes importantes dentro dos Estados Unidos pode ser uma pessoa submetida a um processo de remoção e deportado do território americano. Em 2024, mais de 78 mil pedidos de cidadania foram negados pelo USCIS. 1 em cada 10 por motivos ligados a histórico criminal, segundo o relatório oficial do governo. Na atual gestão, esses passados comprometedores podem tornar o portador do green card passível de perder o documento e até sofrer deportação. O green card é a residência permanente legal dos Estados Unidos e ele não é um salvo-conduto para a prática de atividades criminosas dentro do território americano. Se porventura alguém praticar algum crime considerado grave dentro dos Estados Unidos, essa pessoa ela ficará impedida de obter a naturalização. É importante frisar que mesmo sendo possível de renovar o green card a cada 10 anos, isso não implica na obtenção automática da cidadania americana. Em Chicago, a polícia investiga ataques contra lojas, comércios e organizações latinas. É que vários estabelecimentos foram alvo de mensagens consideradas crimes de ódio. Na comunidade Little Village, prédios e comércios amanheceram marcados por símbolos racistas e mensagens contra os imigrantes. A organização Latinos Progressando, por exemplo, teve suásticas pichadas nas entradas. Estamos frustrados e irritados, mas igualmente determinados a continuar prestando os serviços que oferecemos. Sabemos que isso é uma tentativa de aterrorizar nossa comunidade e não vamos tolerar isso, disse a diretora de desenvolvimento, Núbia Willman. A polícia disse que vários outros locais denunciaram ataques semelhantes na região. Uma investigação foi aberta. As autoridades estão buscando câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelos crimes de ódio. Moradores relataram que estão preocupados e com medo desses ataques racistas contra imigrantes, principalmente agora, quando o ICE, a Polícia de Imigração, está atuando na região. Só no ano passado, os Estados Unidos registraram mais de 10 mil crimes de ódio motivados por raça, religião e orientação sexual. Os especialistas apontaram que os discursos anti-imigração e nacionalistas do atual governo contribuem para um avanço da intolerância no país.
Uma nova pesquisa aponta que as políticas migratórias do presidente Donald Trump estão perdendo apoio popular. O levantamento realizado pela CBS e pela CNN mostram que mais da metade da população rejeita as prisões de trabalhadores sem status legal. 55% dos entrevistados acreditam que o presidente foi longe demais com as deportações de imigrantes sem histórico criminal. Os planos do governo de construir novos centros de detenção para imigrantes em situação irregular também foram rejeitados por 57% da população. Outra pauta criticada pelos entrevistados foi o fim da cidadania por nascimento. 59% foram contra. Os dados de outra pesquisa da Real Clear Polling indicam que o governo de Trump é desaprovado por 52% e aprovado por 45%. Essas pesquisas foram divulgadas no dia em que o segundo mandato do presidente Trump completa 6 meses e acendem um alerta aos republicanos para as eleições de meio mandato programadas para o ano que vem. As autoridades de Nova York anunciaram que seguem investigando o caso de um agente de patrulha de fronteira que foi atacado e baleado em Manhattan. O caso aconteceu neste final de semana. O agente federal sobreviveu e segue internado. Até agora, apenas um dos suspeitos foi preso. Essas imagens de um parque em Washington Heights mostram a ação dos suspeitos. Eles andam de moto e param ao encontrar 2 pessoas sentadas à beira do lago. Um dos homens se aproxima e, de repente, disparos são feitos. O agente da patrulha de fronteira foi baleado no rosto. Ele estava fora de serviço no momento do ataque e passeava no parque com uma amiga. O agente sobreviveu e está internado se recuperando. Ele relatou que o suspeito anunciou um assalto e logo disparou. Na sequência, houve troca de tiros. As autoridades contaram que o suspeito que acabou sendo baleado procurou atendimento médico horas depois e foi preso. Ele foi identificado como Miguel Núñez, de 21 anos, um imigrante que está aqui nos Estados Unidos ilegalmente e que tem histórico de violência. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que a culpa do incidente é do prefeito da cidade, Eric Adams, que deveria garantir a segurança pública. O democrata reagiu. Disse que o atual sistema judicial norte-americano precisa de uma reforma para evitar que pessoas que não podem estar nas ruas sigam soltas. A seguir, presidente Donald Trump anuncia que pode dobrar as tarifas ao Brasil. E também pode cortar o acesso ao sistema GPS. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record 20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. A Universidade de Harvard e o governo do presidente Donald Trump se enfrentaram hoje de manhã na Corte Distrital de Boston, em Massachusetts. Centenas de estudantes cercaram o prédio da corte em apoio ao centro estudantil, que é considerado um dos mais importantes do país. Todos protestavam contra a atual administração republicana. O embate judicial é sobre o congelamento de mais de $2 bilhões em bolsas federais e 60 milhões de contratos pelo governo federal que podem ameaçar centenas de projetos científicos. A justiça ouviu os argumentos das duas partes, mas não emitiu nenhuma decisão.
A expectativa é de que o veredito seja divulgado até o dia 3 de setembro. Harvard acusa a Casa Branca de tentar controlar decisões acadêmicas e de violar a liberdade de expressão, além de exigir mudanças nos programas de diversidade e inclusão. Já o governo alega que Harvard não cumpriu exigências legais, que apoia o antissemitismo e que o financiamento das verbas federais deve seguir diretrizes federais, que não foram feitas até agora. A tensão entre o Brasil e os Estados Unidos subiu mais um degrau com a ameaça do presidente Donald Trump de dobrar as tarifas e até de bloquear o uso de satélites e GPS. O Brasil não possui um sistema de posicionamento global próprio e depende dos Estados Unidos para usar essa tecnologia. Se isso acontecer, podem ser afetadas logística, transporte e comunicações no nosso país. O governo Trump quer dobrar as ameaças de tarifas de 50% para 100% para setores estratégicos como aço, tecnologia, energia e soja. Além disso, a Casa Branca estuda punições conjuntas com a OTAN e até cortar o acesso ao sistema de GPS, podendo afetar diretamente vários setores brasileiros como logística, transporte, comunicações, finanças e muito mais. Na sexta-feira passada, os Estados Unidos revogaram os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Aliados de Trump alegam que as sanções são uma resposta à aproximação de Lula com países como China e Rússia, às acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também às críticas feitas à política externa americana. Em reação, o presidente brasileiro já convocou uma reunião emergencial com o Ministério da Fazenda e da Defesa. Lula chamou as ações americanas de desrespeito à soberania do Brasil e prometeu discutir a crise. Lula viajou ao Chile para participar da cúpula Democracia Sempre e acabou divulgando ontem uma carta, um manifesto internacional com apoio do Uruguai, Colômbia, Chile e Espanha em defesa da democracia e contra as ameaças autoritárias e intervenções externas. No Oriente Médio seguem emperradas as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O grupo terrorista ainda não respondeu à proposta. Enquanto isso, o governo de Jerusalém mantém a ofensiva contra o Hamas. Eles bombardearam uma região de Gaza onde acreditam que estejam os reféns vivos. Pela primeira vez na guerra contra o Hamas, o exército de Israel fez operações em Deir el-Balah, no centro da faixa de Gaza. A cidade é onde as forças israelenses acreditam que o grupo terrorista mantém os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023. Explosões foram registradas na região durante o fim de semana. E tanques fizeram operações terrestres nesta segunda-feira. Familiares dos reféns demonstraram preocupação e pediram esclarecimentos das autoridades israelenses. Dos 50 sequestrados que ainda estão sob o poder do Hamas, 20 estão vivos, segundo Israel. No Catar, as negociações para um cessar-fogo estão paradas desde sexta-feira. Diplomatas árabes afirmaram que os negociadores do Hamas que estão em Doha não conseguiram contato com as lideranças do grupo terrorista que estão em Gaza. No final de semana, mais de 100 pessoas morreram em centros de distribuição de ajuda humanitária, segundo autoridades locais controladas pelo Hamas. Um incidente aconteceu na entrega feita por um grupo americano apoiado por Israel e outro quando um caminhão da ONU tentava entrar na região. Segundo o exército israelense, soldados deram apenas tiros de advertência. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, nova pesquisa recomenda que os pais não deem smartphones às crianças menores de 13 anos. E tem os detalhes dos trâmites para o traslado do corpo da cantora Preta Gil, de Nova York, para o Brasil. A morte da cantora Preta Gil, que estava nos Estados Unidos fazendo tratamento experimental, repercutiu na imprensa internacional e comoveu os brasileiros. Ela enfrentava um câncer agressivo no intestino. Os trâmites para o traslado do corpo dela já foram iniciados e a expectativa é de que chegue ao Brasil até quarta-feira. A família de Preta Gil já está seguindo os procedimentos exigidos nos Estados Unidos, como certidão de óbito, registro de falecimento no consulado, preenchimento de formulários e o cumprimento de exigências sanitárias para o translado. A expectativa é que a repatriação do corpo aconteça até quarta-feira.
A cantora será enterrada no Rio de Janeiro, cidade onde viveu e construiu sua carreira musical. Nas últimas semanas, Preta chegou a dizer a amigos que desejava ser velada no Teatro Municipal e receber um cortejo num trio elétrico. Nada ainda foi confirmado. Preta Gil morreu no domingo, dia 20, em Nova York. Ela estava a caminho do aeroporto quando passou mal. Foi levada ao hospital, mas não resistiu. Ela estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra um câncer agressivo no intestino, que foi descoberto em 2023. Um ano depois, em 2024, ela revelou que a doença havia se espalhado para outras partes do corpo. Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou, para voltar para cá, curada. A morte da filha de Gilberto Gil surpreendeu o mundo e repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol El Mundo noticiou: morreu aos 50 anos a cantora e filha do mito, Gilberto Gil. O Economic Times declarou: a querida cantora brasileira Preta Gil morre de câncer dias antes de voltar para casa. Preta Gil deixa um legado que vai além da música. Conhecida pela autenticidade e coragem, ela se despediu como viveu, inspirando. Cientistas seguem na busca por soluções capazes de diminuir o número de mortes por câncer no mundo. E uma das grandes apostas é um imunizante de mRNA que está sendo desenvolvido com o objetivo de provocar resposta contra todos os tipos de tumores. Os cientistas explicam que essa vacina experimental, em vez de atacar uma proteína específica do tumor, visa estimular o sistema imunológico de forma mais ampla. A terapia é totalmente inovadora, porque até hoje as vacinas contra o câncer seguiam 2 caminhos principais: mirar em um alvo específico que fosse comum a muitos pacientes, ou usar uma fórmula personalizada, com base nos alvos expressos no câncer de cada pessoa. Segundo o cientista dessa novidade, os estudos feitos até agora mostraram que, ao usar uma vacina projetada não para atacar o câncer diretamente, mas para gerar uma resposta imunológica forte, é capaz de provocar um combate anti-câncer robusto. O estudo da Universidade da Flórida teve apoio de diversas agências federais dos Estados Unidos, incluindo os Institutos Nacionais de Saúde. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Biomedical Engineering. A descoberta é carregada de esperança para milhões de pessoas, porque seria um novo caminho terapêutico alternativo à cirurgia, à radioterapia e à quimioterapia, e que seria especialmente útil no combate a tumores resistentes aos tratamentos que já existem. E uma nova pesquisa recomenda que os pais não deem smartphones às crianças menores de 13 anos. É que após um longo estudo, os cientistas constataram que as crianças expostas aos aparelhos são as que mais apresentam problemas de saúde mental, especialmente entre as meninas. Esses problemas incluíam pensamento suicida, regulação emocional fraca, baixa autoestima e até desligamento total da realidade. Além de problemas mentais, o bem-estar desses menores é considerado sob risco. Isso segundo esse estudo que analisou 2 milhões de jovens em mais de 160 países. Os pesquisadores dizem para os pais não entrarem em pânico se já deram o celular ou tablet ao filho antes dos 13 anos. Nesse caso, a sugestão é redobrar a vigilância e conversar seriamente com as crianças no dia a dia sobre os riscos, além de considerar reduzir o tempo de exposição. A seguir, fortes tempestades no final de semana provocam inundações, ameaçando milhões de pessoas. E Texas atualiza a lista de desaparecidos depois que a maioria foi encontrada em segurança. O final de semana foi marcado por diversos incidentes envolvendo aviões, incluindo uma quase colisão. Em Los Angeles, uma aeronave da Delta precisou fazer até um pouso de emergência. Oh, look at that! Whoa!
Quem estava em solo registrou o susto. Mesmo de longe, era possível ver o fogo na fuselagem. Segundo a Delta Airlines, o piloto foi ágil ao notar um incêndio no motor e realizar a manobra para retornar ao aeroporto de Los Angeles. O pouso de emergência aconteceu poucos minutos após o voo com destino a Atlanta decolar. Segundo a companhia, o pouso ocorreu em segurança e ninguém se feriu. A FAA está investigando o incidente. Ontem à noite, a Alaska Airlines sofreu um apagão do sistema e forçou a parada em solo de todos os seus voos. O motivo foi uma interrupção no sistema de TI, mas não foram fornecidos detalhes sobre a causa do problema. A pausa temporária nos voos afetou diversos estados com atrasos e cancelamentos. Este vídeo mostra os passageiros que ficaram presos dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional Seattle-Tacoma. Foram longas horas às escuras dentro do avião que estava pronto para decolar. Um piloto da Delta Airlines pediu desculpa aos passageiros após fazer uma manobra agressiva nos ares de Dakota do Norte. Ele disse que teve que fazer uma curva forte para evitar atingir um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos. O piloto disse que se assustou ao ver o avião vindo em sua direção e que não foi avisado sobre a presença dele. A companhia aérea disse que o voo pousou em segurança no destino final. Depois do incidente, a Força Aérea confirmou que um bombardeiro estava realizando sobrevoos naquela região. A FAA está investigando o caso. Milhões de pessoas seguem sob risco de fortes tempestades e possíveis inundações. Os alertas foram disparados no final de semana em diversas regiões da costa leste, como a capital e Maryland. As chuvas fortes desencadearam uma emergência de enchente relâmpago em partes da área metropolitana da capital e em Maryland, isso na noite de sábado. Equipes de emergência tiveram que resgatar vários motoristas que ficaram presos no condado de Montgomery. How is this even possible? Foi tanta água que do nada regiões inteiras ficaram alagadas. E no domingo teve mais tempestades. Um problema e tanto porque muitas dessas áreas já estão saturadas pelas chuvas em sequência desse verão. É o caso de Chapel Hill, na Carolina do Norte, que foi atingida pela tempestade tropical Chantal. O governador declarou estado de emergência para 13 condados. A few hours of rain can completely turn lives upside down. Partes da cidade de Nova York entraram em nível 2 de uma escala até 5 para risco. Hoje, um novo alerta de enchente repentina foi emitido. Em Silver Springs, no estado de Massachusetts, um homem precisou ser resgatado após ficar preso no veículo. A água na região subiu repentinamente e ele diz que quando percebeu já era tarde demais para escapar. Autoridades de muitos estados estão preocupadas porque uma nova rodada de chuva intensa está prevista para breve e o solo encharcado pode tornar tudo ainda mais perigoso. As autoridades do Texas seguem nas buscas pelos desaparecidos das cheias catastróficas de 4 de julho. E uma novidade divulgada no final de semana acabou levando alívio ao condado de Kerr. É que o número de pessoas desaparecidas caiu de quase 100 para apenas 3. Segundo o governo, no domingo, a lista foi refeita porque muitas das pessoas inicialmente datadas como desaparecidas foram encontradas em segurança e seus nomes foram removidos dos sumidos. Até o momento, a inundação histórica vitimou pelo menos 135 pessoas. Os estragos na região ainda não foram totalmente contabilizados. Vamos dar uma checada na previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente aqui no telão. A gente começa por Boston e Nova York. Previsão de sol entre nuvens. Em Washington, o sol nem dá as caras. Tempo nublado, mínima de 57 graus Fahrenheit. Em Atlanta, a previsão é de sol entre nuvens com pancada de chuva isolada e o mesmo cenário aparece em todo o estado da Flórida, onde a máxima maior é em Jacksonville, 95. Em Houston, a gente tem sol entre nuvens com máxima de 97, mínima de 77. San Antônio, sol entre nuvens também, máxima de 97 nessa região, mínima de 75. Phoenix, olha só, máxima de 100 graus, sol entre nuvens, mas bastante calor nessa região. Las Vegas, a máxima é de 102, sol vai brilhar forte o dia inteiro, não tem previsão de nuvens nessa região. Nós estamos a 5 meses do Natal. Hoje os comércios já estão se preparando para essa data, que é uma das mais movimentadas do calendário. Só que neste ano tudo pode ser bem diferente do habitual, porque a guerra tarifária de Trump vai resultar em menor variedade e preços mais altos.
Com menos de 22 semanas até as festas de fim de ano, lojistas e fornecedores nos Estados Unidos já enfrentam a instabilidade nas tarifas de importação, que vem afetando diretamente o comércio. As mudanças nas políticas comerciais provocadas pelas tarifas do presidente Donald Trump dificultam o trabalho de empresas que vendem bens de consumo, como brinquedos e decorações natalinas. Uma famosa fabricante de árvores de Natal, a Balsam Hill, já anunciou uma redução de estoque para este ano. O motivo é a incerteza econômica por causa das tarifas. Os especialistas estimam que esse Natal será de menor variedade e preços mais altos nas prateleiras, o que deve levar as crianças a receber menos presentes este ano. É que cerca de 80% dos brinquedos vendidos nos Estados Unidos são importados da China e a tarifa atual de até 145% imposta pela Casa Branca a Pequim encareceu os produtos e atrasou a produção e importação. A China diz que muitas fábricas só começaram a produzir produtos natalinos no fim de maio, o que significa que os estoques vão atrasar. Já faz uns 2 meses que os comerciantes em todo o país estão se preparando para um Natal diferente. Eles precisam cortar pedidos, substituir itens e adaptar os preços para não afastar os clientes. E quem perde com tudo isso é o consumidor, que terá menos opção de compra e vai acabar pagando mais caro pelos itens. Porque no final das contas, o imposto aumentado acaba sendo repassado para a gente. Por isso, os especialistas alertam: quem quer garantir os presentes de Natal, é bom antecipar as compras. Nessa situação que segue instável, o planejamento pode fazer toda a diferença. O momento é de cautela. Realmente, com essa política de tarifas que o presidente Trump implementou em todo o mundo, isso pode acarretar uma pressão inflacionária aqui nos Estados Unidos, porque grande parte dos produtos aqui na América são importados. A América importa muita coisa do mundo inteiro, do Brasil, da China, da Europa e, obviamente, artigos do Natal, que é o tema que está sendo colocado aí em pauta. Então, nesse sentido, é bem provável, sim, que neste Natal aqui nos Estados Unidos os preços estejam um pouquinho mais caros devido à pressão inflacionária e o aumento das tarifas que têm sido implementadas nessa política do Donald Trump. Tudo bem que ele está negociando país a país, então pode ser que mude essas coisas até o Natal, mas o momento é você se planejar, pesquisar e, se puder, por que não, já iniciar suas compras num planejamento mais adequado para você salvar dinheiro para um final de ano aí muito produtivo e próspero para você e sua família. O Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e você fica agora com mais um capítulo de Paulo o Apóstolo. Boa noite. Boa noite.